Eu estou com 2 monitores, eu vou precisar que vocês me confirmem depois se vocês estão vendo a apresentação, tá ok? Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim? Deixa eu testar se funciona. Muito bem, então eu vou iniciar a apresentação. Primeiro eu queria agradecer à banca pela disponibilidade de tempo e pela leitura atenciosa do trabalho. Para aqueles, eu vou me apresentar, né? Algumas pessoas aqui eu não conheço. Meu nome é Camila Veloso, eu sou estudante de produção editorial e agora eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Criação de Conteúdo no YouTube, Estudo de Caso de Damon & Joe, orientado pela prof. Sandra Rubik, orientado pela doutoranda Aline Paz. Opa. Proposta do trabalho. Essa pesquisa está concentrada em analisar, através de um estudo de caso, o conteúdo mais popular do canal Damon & Joe, que tem seu conteúdo compartilhado na plataforma de compartilhamento de vídeo YouTube. Nesse sentido, eu busquei compreender os elementos presentes no conteúdo mais popular do canal, a partir dos elementos propostos por Berger, Klinko e Pavan. Objetivos. O objetivo geral do trabalho é compreender quais os elementos presentes no conteúdo mais popular do canal Damon & Joe, e os objetivos específicos são explorar se os elementos propostos por Berger, Klinko e Pavan se apresentam no conteúdo de 10 vídeos do canal e de que maneira, analisar se o público que consome o conteúdo percebe os elementos propostos por Berger, Klinko e Pavan, e relacionar os elementos presentes na análise dos vídeos com a percepção que o público apresentar. Justificativa. São 5 fatores que compõem a justificativa da pesquisa, e a primeira é por agregar e contribuir nas discussões dentro do campo da pesquisa ao analisar práticas comunicativas que pertencem a um fenômeno comunicacional geracional que é marcado, entre outros fatores, pela monetização de subjetividades essas que são compartilhadas em vídeo no YouTube. E além de analisar o conteúdo compartilhado, que por vezes é financiado, no caso do YouTube, o trabalho também registra assuntos e as formas com que esse conteúdo é criado e também interpretado por parte do público. A segunda questão que justifica a pesquisa é por contribuir em discussões mercadológicas, a partir do momento que a gente discute e analisa quais as práticas que realmente estão presentes em produtos comunicacionais no mercado. Terceira justificativa é pelo caráter inovador no que se refere ao teste e exploração de uma teoria. Então, quando Berger vai propor a teoria de conteúdo contagiante, ele diz que criadores de conteúdo podem se beneficiar dessa estratégia, mas ele não cita nenhum exemplo em que isso acontece. Então, o trabalho visa explorar a teoria de Berger através desse viés de criadores de conteúdo. E, além disso, o objeto de estudo é pouco explorado, então o canal Damon & Joe, ele não tem muitos estudos acadêmicos que analisam esse canal e o conteúdo dele, e também por motivação pessoal, porque eu, como criadora de conteúdo para o YouTube, tenho, né, muita curiosidade e muitas questões não respondidas, então esses questionamentos acabaram ajudando no desenvolvimento inicial da pesquisa. Metodologia. A metodologia escolhida foi o do estudo de caso, por ser uma metodologia flexível, então a escolha dos métodos para a coleta de dados, eles dependem do tipo de pergunta que o trabalho visa explorar, e nesse caso é como o conteúdo se estrutura e a partir de quais elementos, e além da flexibilidade que essa metodologia oferece, o estudo de caso, ele é proposto quando o estudo representa o teste de uma teoria, segundo Robert Inn. Então, por esse motivo, a metodologia se encaixou com os objetivos do trabalho, que visa explorar a teoria do conteúdo contagiante de Berger dentro de um conteúdo criado e compartilhado no YouTube. A metodologia se dividiu em 4 etapas, sendo elas pesquisa bibliográfica, com discussões que balizam as análises, análise dos vídeos, em que se observa a presença dos elementos do conteúdo, no conteúdo, aplicação de questionários, que foi feito em 2 etapas, a teste e a oficial, e, por fim, análise final e considerações finais. Conceitos-chave do trabalho. Eu trouxe 4 conceitos para apresentar para vocês hoje. O primeiro é redes sociais e regras de sociabilidade, de Miller. Então, Miller vai trazer o conceito de redes sociais como espaços de sociabilização, e ele vai pontuar a existência de regras de sociabilidade. Então,
ele pontua que em cada rede social existem fatores estéticos, técnicos e uma forma de conteúdo que vai ser mais valorizada. No caso do YouTube, é conteúdo em audiovisual. Dentro disso, a gente tem um conceito de conectividade da Van Dijk, e segundo a autora, as redes sociais são principalmente redes conectivas, porque elas possibilitam a conectividade entre os indivíduos. E essa conectividade pode ocorrer através do conteúdo que é postado. Dentro dessa dinâmica, não interagir com o conteúdo postado pode significar não estar conectado, não ter a possibilidade de se conectar, além de não estar inserido digitalmente, mas mais do que isso, estar excluído socialmente de um espaço. Ao passo que interagir com o conteúdo, curtindo, comentando e compartilhando, significa estar conectado e estar inserido socialmente. Falando de interações com conteúdo, a gente entra no conceito de conteúdo contagiante de Berger. Então, o Jonah Berger, ele vai propor que conteúdo de alta performance em qualquer plataforma, ele vai ser composto de 6 elementos, sendo eles moeda social, gatilhos, emoção, público, valor prático e histórias. E, segundo ele, é necessário que o conteúdo de alta performance tenha pelo menos um ou mais destes elementos. Falando especificamente do YouTube, os autores Klinko e Pennivan, eles falam que conteúdo de alta performance no YouTube precisam ter 2 elementos, autenticidade e posicionamento. Tendo essa base teórica, a gente passa para o objeto de estudo, que é o canal Damon and Joe, criado por Damon Dominic, americano, e Joana Franco, brasileira, naturalizada americana. Eles se conheceram na universidade, e o canal nasceu em 2012, depois que ambos retornaram de um intercâmbio universitário na França. O canal está no nicho de viagens e lifestyle, e os assuntos principais são viagens, aprendizados de idioma e lifestyle. Eles são poliglotas, eles falam vários idiomas, mas a maioria dos vídeos são gravados em inglês. A maior parte do conteúdo que eles produzem está em inglês. Resultados. Então, quanto à análise dos vídeos, foram selecionados 10 vídeos dentro de 2 critérios, os 5 vídeos mais populares e depois os vlogs de viagem mais populares. Dentro desses vídeos, eu busquei analisar a presença de 5 elementos de Berger. O elemento gatilho não foi analisado durante o trabalho, porque ele é um elemento que é notável a presença durante a criação de conteúdo. É muito difícil você analisar a presença desse elemento num conteúdo que já está criado. Então, esse elemento não foi analisado durante o trabalho. E além dos 5 elementos de Berger, os 2 elementos de Klinko e Pennivan. Para cada elemento, foram estabelecidos parâmetros que possibilitassem a análise e observação dos elementos no conteúdo de uma maneira, assim, parâmetros fixos para que a análise não perpassasse só a minha subjetividade como pesquisadora. Resultados da análise. Então, aqui eu coloquei 2 tabelas que eu usei para catalogar os resultados. De maneira geral, os elementos mais recorrentes no primeiro grupo de vídeo foram moeda social, público, emoção, histórias e autenticidade. Os elementos mais recorrentes no segundo grupo de vídeo foram moeda social, emoção e público. E, de maneira geral, durante a análise completa, os elementos mais recorrentes foram emoção, moeda social e público. Então, esse foi o resultado da análise dos vídeos, resultado dos questionários aplicados. O público respondente da pesquisa e que consome o conteúdo de Damon and Joe são, em sua maioria, mulheres brancas, trilingües, de 21 a 25 anos, de nacionalidade diversa. O questionário, ele contou com 105 respondentes de todo o mundo e ele foi aplicado em inglês. O público respondente demonstrou perceber todos os elementos analisados durante o trabalho, ou seja, os 5 elementos de Berger e os 2 de Klinko e Pennivan, e no slide eu coloquei as 2 formas com que esses elementos foram mapeados. Então, o questionário tinha perguntas fixas, em que eles tinham que só clicar na alternativa, e depois tinha uma questão aberta para eles dizerem por que eles assistiam ao canal. Além dos elementos que estavam presentes durante a análise dos vídeos, foram
encontrados dois elementos novos que apareceram com uma repetição muito grande nas respostas do público, que são os elementos relacionável e entretenimento. Estes dois foram considerados como elementos únicos e individuais, então relacionável, ele não faz parte de moeda social, ele não faz parte de valor prático, ele é um elemento, eles são elementos individuais. E pelo que foi percebido nas respostas coletadas, relacionável perpassa questões de representatividade, projeção e identidade. E o elemento entretenimento, apesar de ele estar constantemente ligado ao valor prático, eles apareciam sempre juntos, o entretenimento entrou como uma questão de modalidade de linguagem com a qual o conteúdo informacional era transmitido. Então, ele sempre apareceu como entretenimento ou infoentretenimento. E aqui eu coloquei um exemplo de como eles apareceram. Considerações finais. Bem, eu acredito que, de maneira geral, através das discussões, análises e questionários aplicados, o trabalho cumpriu com os objetivos gerais e específicos aos quais se propôs, explorando os elementos presentes no conteúdo mais popular do canal Damon & Joe, relacionando a análise dos vídeos com a percepção que o público tem destes elementos. Quanto aos dois elementos novos que foram mapeados e identificados, o modo como relacionável e entretenimento se constroem dentro de conteúdos de alta performance, a sua estrutura conceitual, bem como a importância social no que se refere à identidade, projeção e acesso à informação, serão fatores explorados com maior profundidade em futuros trabalhos, porque são necessárias análises e reflexões extensas que não dá tempo de realizar na presente monografia. Porém, é registrada aqui uma aparição inicial desses termos relacionado a conteúdo de sucesso compartilhado no YouTube e a teoria de conteúdo contagiante. Era isso, muito obrigada. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada pelo uso do tempo. Então, dando continuidade, né, ao ritual de defesa, né, da Camila, vou passar a palavra imediatamente, né, por ordem de senioridade, para a professora Sandra Depeche. Me ouvem bem? Tá bom. Então, agradeço ao convite, né, da Camila, da Sandra Rubia e da Aline, em compor essa banca, em poder fazer a leitura desse trabalho, né, poder, quem sabe, contribuir, né, com a continuidade dos estudos da Camila, já que eu sei que ela tem vontade de seguir estudando, né, e pesquisando. Então, deixa eu buscar aqui, eu fiz algumas anotações, tá? Eu espero não ficar que nem uma louca falando, porque às vezes a gente se empolga e vai, então também pode controlar meu tempo, por favor, minha xará, Sandra. Né? Se eu me estender e começar a divagar demais, tá? Que às vezes acontece isso nos trabalhos, né? Porque a gente às vezes começa a pensar em várias formas, né? Vários objetos que vêm e outras teorias, né? Que vão circulando, né? E a partir também da apresentação da Camila, algumas coisas me surgiram também como alguns insights, tá? Então, vou tentar seguir mais ou menos o roteirinho que eu escrevi aqui. Algumas coisas talvez depois eu passe para a Camila diretamente, né? Para não ficar muito chato para a audiência, tá? Então, eu considero que o tema e a abordagem apresentada são bastante pertinentes, tá? O texto é bem redigido, é um texto bom de ler, tá, Camila? Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo do teu trabalho, a gente pensa que é bom de ler, que a gente entende as amarrações que são feitas, e eu gostei muito, tá? Eu acho muito positivo todas as vezes que tu te coloca, né, no texto. Então, que tu fala qual é a tua relação com o YouTube, como criadora de conteúdo, qual é a tua experiência na plataforma, né? Eu acho que isso traz uma valorização ao teu trabalho, não só o acadêmico, né, mas como também criadora de conteúdo, e também essas articulações que tu consegue, talvez, explicar melhor, né, para o leitor, como que o YouTube funciona nessa relação também monetária, né, dos algoritmos, por isso tu tem uma experiência, né, pontual com ele, né? Você tem uma experiência de fato com o YouTube. Seria muito diferente de eu, por exemplo, que não sei, eu ia apenas ler, né, que não lido com o YouTube como criadora de conteúdo, lido só como uma consumidora, né, que eu teria
que explicar isso a partir dos outros, né? Então, de teóricos, enfim, que às vezes a gente encontra um certo, vamos dizer assim, um delay, né, em artigo científico, por exemplo, do que era, e a plataforma muda. Então, isso é muito válido do teu trabalho, porque tu tem, né, a vivência do que está acontecendo, então tu pode ir ajustando o trabalho também e pontuando isso, né, desse movimento do próprio YouTube como plataforma e das mudanças que a plataforma faz. Tá? Então, eu acho isso muito positivo no teu trabalho, eu espero que tu leve isso adiante, né, se for seguir na pesquisa ou pensar em outras pesquisas ou artigos que possam vir, né, do teu trabalho. Eu acho que isso é um ponto muito positivo, tá? Outro ponto positivo, esse movimento que tu faz lá, meio que acho que no início, na introdução, ou logo no primeiro capítulo, de buscar teorias da comunicação, as clássicas, tá, entre aspas, e fazer um paralelo, né, com isso que tu está estudando, com essa realidade que tu está observando. Então, eu acho que isso é positivo. Tá? Então, a forma também como tu te posiciona para dizer o que tu entende por viral e as escolhas que são feitas para nomear esse efeito de viral, né, no trabalho. E como tu diz no teu texto que tu escolhe não usar a palavra viral, né, e usar outras palavras, até para ficar mais de acordo com a linha teórica que tu resolve seguir, já te faz uma primeira sugestão de, na tabela, mudar a palavrinha viral lá. Tá? E nas tabelas que tu colocou de exemplo, ali aparece viral e na outra aparece nicho. Então, se lá no início tu diz, olha, não vou usar o termo viral por isso, por isso, por isso, então quando aparece na tabela aparece um, opa, peraí, mas ela não estava falando de viral, né? Ela estava falando de outro termo. Então, só um ajuste. Daqui a pouco eu vou falar mais algumas dicas ali para melhorar a tua tabela, tá? Deixa eu ver. Eu achei muito bom essa estratégia de pensar a teoria, né, que traz esses elementos como elementos que levariam ao compartilhamento, né? Mas na verdade tu quer verificar a presença desses elementos, né? Moeda social, emoção, público, valor prático, as histórias, autenticidade, posicionamento, etc. Né? Se tu quer ver como hipótese talvez do teu trabalho, se isso pode levar a uma construção, né? Deixa eu ver aqui, peraí, que eu anotei. Eu pequenininha a letra, deixa eu aumentar. A idade está chegando. Tá, então a estratégia de verificar a presença desses elementos trazidos pelos autores e não se esses elementos levaram ao compartilhamento ou não, eu achei muito boa, tá? Porque é essa tua estratégia, né? Porque tu pontua ali, que o livro, né, nos livros eles falam que isso levaria ao compartilhamento. Na verdade, o que tu faz é verificar se há a presença desses elementos. Então, isso pode levar à construção de uma hipótese de que o sucesso, o alcance do canal possa estar relacionado a esses elementos. Então, não necessariamente a gente está falando de compartilhamento. Né? A gente está falando de construção de hipótese de que o sucesso pode estar vinculado à presença deles. Tá? Então, isso pode ser um ponto eu considero que tu pode desenvolver um pouco mais lá nas tuas considerações finais. Tá? Até adiantando um pouco essa relação das considerações finais, me pareceram elas muito como, talvez, fechamentos do que como aberturas. Eu acho que tu pode trabalhar elas ou dar uma leve mexidinha no texto, talvez, para incluir aberturas para o futuro. Tá? Porque me pareceu um pouco tá, ok, considerações finais a gente sempre tenta concluir, né, mostrar a conclusão do trabalho. Eu acho que isso tu fez. Tu disse, fechou aqui. E eu fiquei muito, tá, Camila, mas o que isso te abre para o mundo? O que te dá de perspectiva para o futuro, para pensar o além, tá? Então, para tu pensar e questionar os dados. Então, acho que as considerações finais, elas podem, já que eu me adiantei e falei um pouco delas, elas podem trazer isso, né? Porque lá no início a tua construção da introdução é boa, porque tu vai pontuando pistas que nas considerações finais eu fiquei esperando que tu retomasse algumas coisas, nesse sentido, inclusive, né, dessa estratégia de, eu vou verificar se existe a presença desses elementos. E daí lá no final tu disse, eu vi que tem, tá aqui, ó, tá, eu, e aí? O que a gente faz com isso? Ele tá lá, e aí? Né, que hipótese a mais eu consigo construir sobre isso, né, o que mais eu consigo
extrair desses dados, ou mesmo que seja, posso levantar questionamentos para uma outra pesquisa, ou para a tua prática, mesmo como youtuber, né? Então, de colocar isso ali. Então, um pouco tu colocou, mas talvez pudesse enfatizar um pouquinho mais algumas questões, tá? O estado da arte, que é uma relação pontual de texto, tá? Quando você explica sobre o estado da arte. Eu acho que algumas colocações podem ser revistas, tá? Principalmente quando você fala de objeto de estudo pouco explorado. Tá? Por quê? A gente tem o objeto, quando a gente pensa em objeto de estudo, a gente pode estar pensando só no objeto empírico, né? Ou no objeto de análise. Mas a gente também pensa no objeto teórico. Né? Então, qual desses objetos você está falando que ele não é bem, é pouco explorado? O YouTube que não é, porque né, o YouTube é bem explorado, ele é bastante explorado até. Talvez não seja o canal que tu escolheu, mas daí tem que talvez ou é o conteúdo contagiante, então né, ali talvez rever um pouquinho o texto para dizer, é pouco explorado. Como assim é pouco explorado? Né, tudo que eu li eu fiquei assim, como assim, Camila? Você está dizendo que o YouTube é pouco explorado? A minha primeira percepção foi o objeto de estudo é o YouTube, e não o canal. Tá? Então talvez rever ali uma questãozinha mais de texto, tá? Eu fiz uma anotação aqui dos termos modinha do mercado. Eu tenho um certo receio com eles, tá? Falando bem francamente assim, porque às vezes me parecem que alguns termos eles surgem e eles acabam sendo tão usados em diversos lugares, como é o caso de gatilho. A gente agora tudo é gatilho, né? E gatilho a gente vê por todos os lados. Então, são termos que às vezes eles viram, aspas, a modinha, tá? E que às vezes eles se esvaziam justamente por ele ser muito usado em tudo que é lugar. Tá? Então, quando tu disse ali no teu texto, eu não vou usar gatilho, não vou escolher essa categoria, eu pensei, que bom, Camila, ótima escolha. Tá? Muito mais por essa questão de, sabe, parece que todo mundo está usando o tempo inteiro a palavra gatilho e eu tenho um receio de que ele seja esvaziado, tá? Porque ele vai esvaziar, de certa forma, a seriedade das pesquisas que se tem, né? A tradição das áreas em trabalhar com, talvez não com esse termo, mas com termos que queiram significar, né? Conceitos que signifiquem o que as pessoas estão chamando de gatilho. Tá? Então, a mesma coisa do copywriting, enfim, de outras áreas, que a comunicação persuasiva já trabalhava, comportamento de consumo já trabalhava, psicologia já trabalha. Então, eu acho válido o quanto tu fez essa escolha, não só pela dificuldade que tu apontou ali, né, do trabalho, de como é que eu vou analisar se é um gatilho ou não, né, porque isso depende do produtor de conteúdo, mas também a gente tem a relação de que, né, ao menos o que eu entendo sobre isso, é que o que é o gatilho para uma pessoa não é um gatilho para outra. A minha visão está muito vinculada a uma questão subjetiva, psicológica, enfim, então considero que é um conceito mesmo perigoso de se usar, tá? Ainda nessa questão dos termos modinha no mercado, eu vi que tu utilizou em algum momento, lá não marquei a página, mas tu utilizou a palavra guru para falar de mencionar alguém. Tá? Então, quando tu usar assim, guru ou algum outro termo desses, usa entre aspas, tá? Porque daí a gente está se referindo a um termo também de aspas, modinha de mercado. Né? Então, para a gente ter essa relação entre o que a gente está fazendo como academia, né, como ciência, para não cair tanto, né, nos termos que são usados, e às vezes são usados de formas incorretas, e às vezes esvaziam ele de toda a problemática que eles trazem, né? Além do gatilho, um desses exemplos é a questão do lugar de fala. Então, você fala tanto do lugar de fala que enquanto o conceito foi esvaziado. Então, isso para a academia, para quem pesquisa, é muito ruim, porque ele acaba esvaziando o conceito, porque ele perde a credibilidade, vamos dizer assim. Tá, sobre isso é isso. Vamos para os vídeos, vamos para a parte mais legal, né? Eu achei aquela toda a construção teórica está muito boa, era só esses apontamentos mesmo que eu tinha que fazer, né, que me surgiram como elementos que poderiam contribuir com o teu trabalho, tá?
Das análises, eu acho que está bem estruturado, tá? Tu explica cada passo de como que escolheu os vídeos, por que foram esses vídeos, né? Quais foram as suas estratégias, isso é muito rico na pesquisa, a pesquisa tem que trazer isso, porque ela precisa possibilitar que outras pessoas possam repetir os seus passos e encontrar outros vídeos. Então, eles vão poder dizer que Veloso 2020 fez assim, vamos fazer também, tá? Para encontrar esses vídeos mais populares, né? Seja da categoria ou seja de um canal, tá? Só uma atenção ali no vídeo 3, que tu diz, que é o do vídeo dos doces, né? Tu disse, que são dois estrangeiros comendo os doces, né, brasileiros. Eu disse, mas a Joana é brasileira também, né? Só arrumou o texto, tá? Das análises. Uma coisa que me chamou, que é a relação da tabela, tá? Ou dos quadros, pensar em formas que tu possa unir as duas em uma só. Tá? Eu acredito que se tu alterar a relação de coluna e linha, né, colocando os vídeos nas linhas e os elementos de análise nas colunas, aquela desenhando com as mãos aqui já, né, bem louco, tu vai poder permitir uma visualização mais fácil dos seus dados nas categorias, porque aí tu vai ter a relação vertical, a categoria em todos os vídeos. Então pode colocar na tabela os 5 primeiros vídeos aqui, colocar uma outra coluna dizendo que são os vídeos aspas de viral, né, que vai mudar o nome, e os de baixo os de nicho, ou vice-versa. Então, daí a gente consegue ver, inclusive, tá, né, nessa divisão dos 5-5, e consegue ver também no todo quais os elementos que mais se repetiram, ou quais elementos estavam mais em um ou em outro, né? Porque na maneira como está apresentado, a gente tem a análise, a gente tem que fazer linha por linha. É isso, né? E daí ela atrapalha um pouco a visualização quando eu quero comparar. Então, se tu ao inverter, tá? É uma sugestão, inverte, que aí eu já tenho uma comparação também visual dos vídeos nas categorias de análise, né? Tanto os vídeos de nicho quanto os outros, tá? Então, acho que isso vai trazer um bônus assim, para o teu trabalho bem legal. O pré-teste, achei bem válido que tu coloca, que tu traz ele, explica, né? E o oficial, talvez o oficial não precisasse ter o nome de oficial, né? Porque o pré-teste a gente já entende, é o pré-teste, tá, beleza? E o oficial não precisa ter nome dele, né? A gente sabe, a gente entende que é o oficial, tá? Eu consideraria talvez um pouco, de deixar um pouco mais enxuta a exposição dos dados do pré-teste. Tá? Porque quando tu começou a apresentar eles e dizer, tanto por cento tá isso, tanto por cento aquilo, eu fiquei assim, peraí, mas ela tá falando do que já? Né? Então, quando tu explica o pré-teste, eu acho que tu pode focar só nessa contribuição, do que ele contribuiu para a melhoria do instrumento. Tá? Não precisa já trazer, por exemplo, tantos por cento responderam isso. Aí isso pode tirar, mas aí só diz, a partir das respostas eu percebi que eu precisava acrescentar uma questão, ou percebi, né? Então, o que ele auxiliou? A apresentação dos gráficos é válida, tá? Mas eu te sugiro revisar, que é título do gráfico pode ser posto como fonte, porque às vezes parece, né, o gráfico do Google, tararara, fica um textão enorme. Então, aquilo ali talvez possa ser como fonte do gráfico, aquela descrição, e o título do gráfico seja mais simplificado, tá? Pessoas ou opiniões sobre um dado item. Tá? Sobre as análises. É algo que me chamou a atenção, né? O tempo inteiro do trabalho eu fui imaginando o canal como pessoas que viajavam e faziam, né, suas colocações. Daí quando aparece lá no final que teve um aporte, né, digamos, se eles foram contratados para fazer alguns vídeos, eu fiquei, meu mundo caiu, e agora? Tá? Então, como a gente tem alguns vídeos que são financiados e contam com equipe de gravação, eles acabam fugindo um pouco dessa perspectiva de vídeo pessoal, né? Então, essas lógicas de mercado acabam, de certa forma, articuladas nesse processo,
né? E tu pontua isso de uma forma boa, né? Tu pontua isso, né? Tu dá conta de pontuar isso, de que tem essas diferenças, tá? Aí é um questionamento que me veio durante a leitura, tá? Talvez tu saiba, talvez tu não saiba, mas fica aí uma interrogação, né? Se há como saber se houve algum tipo de patrocínio da empresa para gerar visualização do YouTube, do tipo, ela impulsionou esses vídeos em algum lugar ou não, né? Se ela fez, tipo, se tem como mapear se houve essa estratégia ou não. Por quê? Porque se houve algum tipo de promoção desses vídeos, e provavelmente tenha tido, até talvez em rede social da empresa, sei lá, vamos imaginar coisas, tá? Se houve essas estratégias de promoção do vídeo, isso não estaria contribuindo de certa forma que eles atingissem o status de popularidade? Então, talvez um pouco mais artificial do que os demais vídeos, né? Porque aqueles primeiros, né, que esses vídeos aparecem na segunda categoria, né, como os vídeos populares do nicho. Então, de se questionar isso também. Ah, será que ele entrou nos mais populares do nicho porque teve uma estratégia mercadológica também que fez com que eles alcançassem maior visualidade, né, que eles fossem exibidos, né, e clicados e vistos mais vezes? Então, pode ser algo que tu possa ou tentar descobrir ou pontuar ali no trabalho, tá? Umas considerações finais de que, ó, realmente, porque da lista ali, se não me engano, são 3, dos 5, 3 vídeos são desses patrocinados, se eu não me engano. Então, é um índice interessante para se pensar, né, de qual é essa relação dessa popularidade com talvez alguma estratégia de funcionamento dessa marca. Tá? Outra questão, a popularidade ligada aos idiomas, né, em que os vídeos são realizados. Talvez isso, acho que no início do trabalho, na introdução, acho que não está bem pontuado. Acho que tu fala que ele faz inglês e português e tal, mas depois é que é revelado que tem vídeo em francês, né, e que tem um dos mais vistos ali é em francês. Então, também pensar um pouco de que esses idiomas que são falados nos vídeos, né, que são vídeos feitos às vezes só em um desses idiomas, que eles também podem ampliar a possibilidade de audiência. Né? Então, esse aspecto dele de ter essa popularidade também pode ter vinculada a essa ampliação de uma audiência, vamos dizer assim, né? Porque um vídeo que só tivesse em português ia ter uma audiência mais restrita do que um vídeo que tivesse em inglês ou um vídeo que tivesse talvez em francês, né? Então, talvez nas considerações finais possa pontuar um pouquinho isso, explorar um pouco isso, né? Trazendo um olhar crítico teu também, né? Sobre essa influência da popularidade nos vídeos, né? O quanto o idioma talvez possa ser uma chave para aumentar essa audiência, né? Para aumentar essa popularidade ou para fazer com que ele tenha um bom índice de popularidade, né? Porque ele vai alcançar um número maior de pessoas. Talvez vá alcançar pessoas que já falam francês, com pessoas que querem aprender francês, com pessoas que estão aprendendo francês, né? Eu fiquei pensando na lógica de consumo, né? Já eu, como uma pessoa que vou usar o YouTube, quero procurar alguém, estou aprendendo francês, quero ver alguém que tenha falado sobre francês, alguma coisa assim. Né? Então, vou lá pesquisar e posso encontrar o vídeo dela. Então, né, aquele olhar meio do lado da recepção. Acabou mesmo. Sandra me aparece ali, eu digo assim, ai meu Deus, meu tempo, a louca, né? Quando que você falar que não é louca. Só 2 coisinhas, tá, Sandra? Claro! Esse fala na introdução e depois na página 76 resgata, tá? De que não há vídeos novos desde dezembro. Quando eu li na introdução, eu, tá, tranquilo. Quando chegou lá na 76, eu, como assim? E eu voltei na introdução e eu, a Camila já tinha dito e eu não tinha dado tanta atenção. Porque, claro, a gente vai se envolvendo mais com o trabalho, vai imaginando as lógicas, daí chega aquilo e daí me soa como um choque. E daí tu tem uma pergunta muito inteligente no teu questionário, que é, você assiste os vídeos os vídeos dos perfis pessoais, né, do Damon e da Joe, e as pessoas, sim. E daí eu fiquei, tá. E os vídeos deles pessoais continuam, né, com atualização ou não?
Então talvez trazer uma notinha de rodapé, pode ser lá no início do trabalho, dizendo, os vídeos pessoais deles também tem tem vídeos correntes e tal, não só parou do canal. E isso me abre uma outra hipótese. Olha só, o trabalho da Camila só me abre hipóteses, por isso que eu disse assim, vai para a conclusão só fecha, eu quero que tu abra, né? Porque me abriu muito, assim, de pensar outras coisas e outros questionamentos, né? Mais uma hipótese, então. Pensando na relação entre o canal da dupla e os canais pessoais, né? Então, de novo, pensando o fluxo de consumo, que é, de certa forma, o meu lugar de pesquisa, né? Então, eu vou acabar pensando isso e te provocando nesse sentido, né? Para pensar sobre isso, não necessariamente que tenha que ser no trabalho agora, que tenha que colocar nas conclusões, nas considerações finais, mas talvez para pensar futuro, pensar um artigo que tu queira fazer, pensar coisas do tipo, tá? Se haveria um fluxo de consumo de um para o outro, né? Então, é um ponto possível de tu pensar para trabalho futuro, como eu disse, é um artigo, enfim, né? Se a falta dos vídeos do canal do Damon e da Joe fez as pessoas irem buscar os canais pessoais deles, ou se foi um movimento contrário. Eu achei o canal da Joe, fiquei assistindo e descobri que ela tinha um canal com um outro carinha, e vou assistir, né? Então, como que se dá, talvez, essa relação, talvez isso seja uma provocação que leve um trabalho muito maior, né? Não só que tu consiga resolver assim em 2 tempos, que eu acho que não. Acho que é mais para pensar no futuro, né? Qual é essa relação entre o canal, aspas, profissional e o canal pessoal desses sujeitos? Então, como que isso pode gerar fluxos de consumo de um canal para o outro, né? Então, se o canal estava desde dezembro sem vídeo, e as pessoas continuam assistindo e continuam gostando, então o que isso talvez tenha a ver com o canal pessoal deles? Não sei. E só aquela pontuação assim, chata, Camila, que eu vou ter que te dizer. A BNT, tá? Tem uns detalhezinhos ali que depois eu te passo. Tá? Tipo, arruma isso aqui. A tia BNT não vai gostar. Tá? Mas eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, te dizer que foi muito bom de ler, justamente por isso, por ele ter me aberto muitas coisas, por ele ter me provocado a pensar, e eu também veio aqui te provocar, dizendo, olha, isso aqui não dá para uma hipótese para o futuro, um questionamento para o futuro, né? Ou até coisas para te observar, como uma pessoa que trata bem do YouTube, né? Que tem lá 15 mil inscritos no canal, enfim. Uma vez eu preciso contar isso. Eu descobri que a Camila tinha um canal no YouTube, porque o meu irmão, ele soube que tinha uma guria de produção editorial que tinha um canal no YouTube. Daí eu disse, olha, é mesmo? Ele é... Porque tinham compartilhado, tinha visto no vídeo que a Camila, acho que foi até o vídeo que tu citou no TCC, que tinham compartilhado, chegou até ele assistiu e disse, uma guria de produção editorial. Eu, quem? Ele é essa aqui, ó. Então foi isso. Agradeço. Muito obrigada, professora Sandra Depeste, pela leitura atenta, pelas considerações tão generosas para contribuir com o trabalho da Camila. Camila, tu tens alguns minutinhos, 2 ou 3, para fazer considerações, responder de forma breve as considerações da professora Sandra. Essa parte final eu não consegui ouvir muito, porque está chovendo e está fazendo muito barulho aqui, por isso não respondi, perdão. Mas muito obrigada, prof, pela leitura. E das questões, vou melhorar a tabela, mudar, muito boa dica. Da questão que eu pensei em responder se é possível mapear que foi feito impulsionamento do vídeo. Realmente foi um questionamento que eu tive, e até por isso acho que eu pontuo em alguma parte do texto que eu não estou procurando saber se realmente levou ao compartilhamento, porque pode ter sido impulsionado, e até o presente momento não sei como é possível mapear isso, porque o YouTube ele não deixa claro nem como ocorre a monetização, então são várias coisas que ele não deixa clara, e uma delas provavelmente é essa questão
se foi impulsionado ou não, porque pode ser impulsionamento, pode ser só recomendação, né, quando você assiste um vídeo e aparece ali recomendado. Mas eu vou procurar saber se tem como saber que foi impulsionado ou não. E da questão das considerações finais, é uma questão que eu disse na pré-banca também, eu não sabia que eu tinha esse poder, eu não sabia que eu podia deixar aberto assim, sabe? E até numa das primeiras versões do trabalho, eu nem sabia que eu podia pontuar que eu encontrei coisas no TCC. Então, tudo bem, vou deixar mais aberto, eu vou questionar mais as hipóteses, eu vou me empoderar e usar esse poder recebido para poder propor coisas novas, mas é realmente uma questão de não sabia que poderia no TCC, mas parei. Acho que é isso, né? A consideração que eu tenho. Muito obrigada, Pro. Obrigada, Camila. Então, dando continuidade à banca, vamos passar a palavra para o mestrando do programa de pós-graduação aqui da Universidade Federal de Santa Maria, João Vandersande, para as suas considerações, João. Olá, pessoal, tudo bem? Estão me escutando? Sim, maravilha, então. Primeiramente, então, muito obrigado, Camila, pelo convite. Queria cumprimentar a prof. Sandra, as colegas do GP, a professora Sandra Depeste, que eu estou tendo o prazer de conhecer aqui, só se conhecia de ouvir falar, é muito bom te escutar, prof. Tem um jeito de falar que transmite uma calma, assim, achei muito bom ouvi-la, e prazer conhecê-la. Bem, comentar sobre esse trabalho, então, que está sendo, para mim, a primeira experiência, né, de uma banca de TCC, então, o que aumenta ainda a minha satisfação de estar nesse espaço aqui, comentando o trabalho da Camila. Bom, eu vou começar comentando pelo título e sumário, né, eu acho que o título é bem o tipo de título que me agrada enquanto leitor, assim, criação de conteúdo no YouTube. Então, o trabalho já diz ao que veio, eu já sei mais ou menos sobre o que vai tratar e que é um estudo de caso envolvendo alguma coisa ali desse espaço, né? Então, eu gosto de títulos assim, que são explicativos, assim, né? E práticos para o leitor. O sumário está trazendo aqui algumas palavras em cada sessão que denotam, remetem, melhor dizendo, ao YouTube, elementos do YouTube, né? Vinhetas, que tem tudo a ver com essa linguagem, o que é uma challenge. Eu poderia não saber, né? Eu fiquei pensando, e quem não sabe o que são essas coisas? Mas se o leitor sabe o que é uma delas, ele já meio que vai ter uma ideia de que as outras também são referências a coisas que tem no YouTube. Então, se alguém sabe que um tutorial é um conteúdo que está sempre que circula no YouTube, ou um React, ou uma tag, já vai conseguir fazer essa relação. Então, eu acho que isso é eficiente, torna o trabalho criativo, mas também tem os subtítulos que são muito explicativos. Então, eu acho que isso é muito legal. Esse trabalho, eu acho que... Eu também trabalho com o YouTube, também pesquiso o YouTube, e eu acho que nós temos e nosso grupo de pesquisa, bastante, assim, ali o grupo Consumo e Culturas Digitais, tem muito uma questão que sempre é colocada, que é como trabalhar numa margem, num espaço limítrofe, não num espaço limítrofe, mas como trabalhar academicamente sem também deixar de dialogar com o mercado, né? Porque academia é academia, mercado é mercado, existe uma posição assim até ideológica de nós, enquanto acadêmicos, de não nos deixarmos transformar em mercado, né? Porque a questão da pesquisa, da ciência, quanto mais mercadológica, ela vai perdendo algumas essências que se fazem. Então, é importante que elas sejam coisas diferentes, mas também que elas não deixem de dialogar, que elas não se isolem, porque, queira ou não, a academia está interessada em fenômenos que ocorrem no mercado, influenciados também por autores que são muito voltados ao mercado, alguns deles, e os principais que tu usa aqui na tua análise e na tua fundamentação teórica, são autores que são muito ligados ao mercado, né? Do marketing, e até mesmo pessoas ligadas às empresas, né, que estão relacionadas ao trabalho, YouTube, como você bem pontua. Então, acho que nós sempre temos esse desafio, eu acho que as minhas considerações aqui vão ser muito também de dialogar, Camila, da gente trocar ideia, de pensar junto, de como o teu trabalho operou essas
essa distância entre mercado e academia, proporcionando esse diálogo, e mesmo assim, em alguns momentos sendo mais crítica, outros momentos sendo menos crítica, mas que conseguiu trazer esse diálogo proporcionando um diálogo nos dois espaços, né? E eu acho que tu começa já a fazer isso quando tu vai falar do termo viral. Que o termo viral, ele tem muitas conotações, ele é abordado na academia de uma maneira, no mercado de outra maneira, na biologia, que é de onde ele vem, é de outra maneira, tem essas inspirações e tal. E ali você conseguiu mostrar que tem esse cacife intelectual de entender que esse termo é diferente em cada espaço que está sendo dito, optar por um, justificar essa escolha. Então, achei que isso é muito bom e que também mostra para o leitor o quanto você está consciente de onde você está pisando, de que você sabe que está pisando em terrenos que são mais mercadológicos, mas que você está na academia, então precisa qualificar determinadas discussões dentro do que se espera de uma acadêmica. Então, acho que isso é um trabalho que se construiu de uma maneira bem interessante, assim, e bem suficiente, assim, para esse momento. Bom, vou seguindo aqui nas anotações ainda na introdução. Quando você vai falar do conceito de polimídia, do Daniel Miller, e você vai mostrando como o trabalho está para além do YouTube, né? Nossos trabalhos, eles sempre são aquela coisa, né? A gente analisa uma coisinha que está dentro de um fenômeno maior, que está dentro de um fenômeno maior ainda. Então, é um canal, sim, o teu objeto empírico é um canal, mas o teu objeto é maior, é o YouTube, mas tu vai pensar, extrapola isso, porque é uma forma de comunicação que extrapola o YouTube também. Então, tem várias formas de ver isso e você conseguiu deixar isso claro, né? Não se restringe ao YouTube, se restringe daqui a pouco ao site Shut Up and Go, daqui a pouco as redes sociais de Damon e Joe, e por aí vai. Tu tem algumas justificativas, como tu mostrou na tua apresentação, e uma delas é analisar práticas que tu vai analisar práticas comunicativas que pertencem a um fenômeno geracional no mercado, que é atravessado por fatores de monetização, as subjetividades nas plataformas, o compartilhamento de vídeo. Eu acho que essa é uma das justificativas mais sólidas, sabe? Que academicamente é que é mais interessante, mais justifica o teu trabalho. E as outras, não vou dizer que são menos importantes, mas elas são mais explicativas, né, da tua... Tem aquela justificativa que é por que escolhi esse tema, e tem aquela justificativa por que esse tema é importante para os outros, né? Então, acho que das suas justificativas, essa é a que mais, que tem mais peso, assim. Que bom que está aqui no teu texto, e eu acho que funciona, de fato, como justificativa. Comentando de forma geral sobre a introdução, eu acho que está ótima. Eu acho que é uma introdução que cumpre o papel de introdução, que, né, adverte o leitor sobre o que vai vir pela frente, o que eu vou encontrar nesse trabalho. Se eu estou interessado em estudo de caso na internet, eu posso ir no teu trabalho. Se eu estou interessado em compartilhamento de conteúdo, como essa questão, né, do que é conteúdo contagiante, o que faz um conteúdo ser mais compartilhável, eu também consigo entender na introdução que vai tratar disso. Então, acho que está muito legal isso. Tem uma frase que eu separei aqui que tu vai falar. As plataformas trabalham como extensões umas das outras. Isso aqui está na página 21. Extensões umas das outras. E estar excluído de uma delas significa estar excluído não apenas digitalmente, mas socialmente de outros espaços na internet. Por mais que você não aborde isso de uma maneira mais profunda, eu acho que nem o espaço, eu acho que esse ponto aqui mostra o quanto o trabalho também pode falar sobre outras coisas, vai falar sobre... Bom, fala sobre uma geração, mas tem uma parte imensa dessa geração que pode estar excluída de determinados espaços de sociabilidade, né? Então, isso também demonstra uma consciência aqui de que é o fenômeno geracional, sim, mas também restrito, aí atravessado por uma questão de classe social, ou então mesmo de lugar, de estar incluído ou não digitalmente. Tem uma frase na página 27 que diz assim: porém, apesar de ser uma proposta direcionada a empresas,
E também para pessoas que querem que seus produtos, ideias e comportamentos se espalhem. A maior parte dos exemplos citados por Berger são de propagandas de empresas. Também queria elogiar esse trecho aqui, no sentido de que você está deixando claro, né, para a banca, por exemplo, que você está tirando de contexto uma teoria. A teoria ela foi pensada, né, dentro de uma lógica de empresas, e você agora aqui está falando em pessoas, ao mesmo tempo que adverte para umas teorias do neoliberalismo, que vão dizer, não, as pessoas também são empresas, as pessoas estão precisando se constituir enquanto empresas, competir da mesma maneira que as empresas, e eu acho que tu deixou isso claro, mais um momento que demonstra consciência aqui, e clareza sobre diversos pontos que tocam o teu trabalho e que são importantes de serem colocados. Na página 44, ali já apresentando as tabelas, tu vai, em algum momento, falar sobre análise de discurso, no sentido de que qualquer imagem isolada de outro sistema semiótico deve ser considerada como sendo um discurso. Da Peruzolo, né? Eu acho que talvez não tenha funcionado muito bem esse trecho aqui, porque demonstra, assim, que você está pensando que as imagens são um discurso, só que, como fica muito na superfície aqui, e não vai entrar numa questão de análise de discurso, isso teria que ser muito mais aprofundado, eu não sei se essa frase, se essa colocação aqui, essa citação colabora, sabe? Mas é que eu também não sou nenhum especialista em análise de discurso aqui para te dizer isso. Mas me parece que, como não aprofunda, talvez tu se protege até se tu não fala sobre isso, assim, se tu deixa a questão da análise do discurso passar ao largo, e aí não se complica nessa questão, né? Aqui vai ter uma reflexão sobre o público, que para mim é das categorias que tu elencou e pegou desses autores e colocou à prova. Eu acho que tem uma que para mim foi a mais difícil de compreender, que é a do público, o que é público. Eu acho que ela é um pouco ambígua, em alguns momentos ela é uma coisa, em alguns momentos ela é outra, e que às vezes tornar público um hábito que ele possa ser imitável ou repetível pelas outras pessoas, e às vezes é mostrar o seu público enquanto audiência aparecendo nos vídeos, ou mostrar o que pessoas fazem. Eu só achei difícil de entender mesmo. Eu sei que tu se esforçou para explicar todas as categorias, e todas acho que estão bem explicadas. Um mérito do teu trabalho é que dá para entender muito a tua argumentação. A tua argumentação ela é muito poderosa, assim, no sentido de que a gente consegue entender o teu pensamento e ver como ele faz sentido nesse contexto todo, então isso é muito bom. Mas essa categoria do público, eu acho que se tornou um pouco ambígua para o meu entendimento. Por outro lado, depois da tua análise, e tu vai ver que o público é a única que aparece em todas, ela tem X em todas, o que nos leva a pensar, nossa, mas então o que seria um vídeo que não se torna público? Um vídeo que não tem essa categoria de público? Seria um vídeo, sei lá, quem sabe um vídeo do judiciário, uma gravação de um depoimento de alguém, um arquivo oficial, sabe? Por quê? Se a gente está falando em compartilhamento na internet, esse tipo de coisa, então tudo vai se tornar um pouco uma possibilidade de ir a público, de ser repetido e de ser imitado, sabe? Então, mas isso é a minha parte que eu estou fazendo uma crítica aqui. Mas, por outro lado, você coloca muito bem aqui, quando vai citar ali a Marx, explorando uma discussão de Michel Foucault, que vai falar sobre o neoliberalismo, sobre essa questão da superexposição, de ter que gerir um capital humano para participar nesse mercado das subjetividades. E aí, esse público, para mim, é o momento em que começa a fazer mais sentido essa discussão. Então, assim, como teoria, talvez seja interessante, mas da forma que está na análise, me pareceu um pouco ambíguo, e acho que tão ambíguo que acaba em todos os vídeos sendo marcado o X ali naquela categoria, né? Porque pode ser muitas coisas. E nas outras categorias tu teve um cuidado de ser muito rigorosa, né? O que acho que é importante parabenizar o quanto rigorosa tu foi na questão da autenticidade, que também é outro termo dificílimo. Tu fez questão de dizer, então, o que tu considerou como autenticidade, o que não é autenticidade, uma vez
que é difícil dizer o que é autêntico, já que foi filmado para estar no YouTube, né? Como é que vai ser autêntico? Então, isso teve um rigor bem bacana. Então, assim, é só esse elemento do público que me pareceu um pouco amplo demais, mas né, não vou dizer nem de resto, eu ia dizer o resto. Na verdade, esse é um ponto que ficou. De maneira geral, então, está muito bem fundamentada a tua análise, assim, dá para entender muito a tua argumentação e ela faz muito sentido. Eu também percebi o que a professora Sandra Depeche falou aqui em relação aos testes, né? O pré-teste. Porque o pré-teste vai fazer parte da análise depois. Então, acho que não faria sentido tu separar os dados do pré-teste e colocar as porcentagens ali, já que tu vai incorporar eles na análise de uma maneira geral. Eu percebi também depois na página 80, tem um gráfico que vai dizer assim, depois do gráfico, né, sobre o gênero. Segundo o Twenge, o público mais engajado nas redes sociais é feminino, o que pode explicar a grande porcentagem de mulheres. Acho que é um pouco problemática essa afirmação, assim, porque qualquer canal, então, que tiver mais mulheres que assistem, a gente vai poder explicar por essa via, sabe? Então, é um pouco questão de argumentação, sabe? É claro que a gente pode pensar que tenha realmente a explicação a partir disso, mas me parece muito mais plausível que seja porque o conteúdo do Damon e Joe tem um apelo que chega mais num público feminino e tal. Então, eu acho que, assim, também não sou um estatístico aqui, mas me parece que essa estatística, ela não contribui muito, sabe? É difícil fazer essa afirmação a partir disso. Aqui, bem, aqui eu queria fazer também uma ressalva aqui em relação tem dois grandes eixos do trabalho na parte de análise, né? Analisar os vídeos e analisar o que as pessoas pensam dos vídeos, e a junção disso é que se incorpora e que se torna os teus resultados. Então, tu vai colocar, durante o trabalho foi possível perceber que cada indivíduo constrói a percepção desses elementos, levando em consideração questões pessoais distintas. E aí, nessa frase, me parece que tu está questionando a própria teoria que tu usou, né? Tu vai mostrar como, bom, eu tenho uma teoria que me guiou, mas eu percebi que as pessoas têm concepções próprias sobre essas coisas que a teoria está dialogando. Então, tu também é crítica no sentido de dizer, existe a teoria, existem os conceitos aqui, mas as pessoas têm visões distintas sobre o que cada coisa é para elas, tanto que em algum momento você vai descobrir categorias novas possibilidades e tal, e que eu acho que é o grande trunfo do teu trabalho. Na mesma página, então, que essa última frase, que é na 89, vai ter ali uma questão de o valor prático, por vezes construído através da estética da história ou da autenticidade, por não vender produtos. E eu acho que, assim, acho que a gente tem que ser um pouquinho crítico com isso, que Damon e Joe vendem produtos, né? Por mais que eles não anunciem os produtos deles no próprio canal, e isso eu já estou pensando que os vídeos não sejam o produto. Estou pensando que o produto é o que tem lá no site, que são e-books, material deles, coisas de agendamento de viagens, coisa e tal. Então, assim, ele não anunciam produtos. Acho que seria mais bem colocado do que não vendem produtos. Porque, de alguma maneira, vendem. E talvez seja um pouco ingênuo, né, pensar que é mais autêntico porque não anuncia produto, então, né? Porque se anunciasse produto, talvez fosse se tornar um pouco menos autêntico. Acho que foi isso que parecia que estava ali. Tem uma questão que vai falar aqui sobre como as métricas do YouTube, elas nos dão um certo grau de consciência sobre qual tipo de conteúdo faz mais sucesso. E aqui eu queria só fazer uma colocação mais a título de conversa mesmo, assim, e porque esse trabalho me provoca em especial porque é um tema muito parecido com o que eu estudo também, de como esse grau de consciência é variável, né? As métricas do YouTube, ele vai nos dizer por quais vídeos as pessoas estão vindo para cá, qual que é o gênero do meu público, qual que é a idade do meu público, mas também é uma política de mercado do YouTube
de não explicar exatamente como que tu vai ser mais ou menos difundido na plataforma. Uma política de algoritmos, se comenta com esse termo na academia, que são opacos, né? Então, o YouTube, ele te dá algumas pistas sobre o que pode estar funcionando, mas você é, de certa forma, para ele uma cobaia para criar conteúdo e colocar à prova, né, o que funciona, o que não funciona, né? Até seria um pouco inocente achar que alguém, de fato, sabe qual é a fórmula mágica do YouTube. Tipo, uma vez eu vi uma palestra do professor William Araújo que ele fala, não é que nem a fórmula da Coca-Cola, que alguém sabe qual é a fórmula secreta. É uma lógica algorítmica que está em constante mutação, que está em constante transformação. Ninguém sabe exatamente como que um vídeo vai performar antes de publicar esse vídeo. Ele vai ter que ser assistido, as pessoas vão ter que ficar um número X de minutos ali, e isso vai dar dados para a plataforma, que vai difundindo. Então, enfim, só a título de papo aqui. E também lembrei de um canal que eu assistia anos atrás, um canal de Floripa, que se chamava O Bonito do Caminho. E eles também faziam viagens de bicicleta, foram até o Uruguai de bicicleta com um cachorrinho, os vídeos super coloridos, bem produzidos, vinheta, tudo perfeito, maravilhoso, super autêntico. E o canal não teve o mesmo sucesso do Damon e Joe, sabe? Tinha os mesmos elementos, mas por algum motivo não teve o mesmo sucesso. E claro que é muito difícil a gente elencar isso, eu acho que o teu trabalho é um esforço nesse sentido, assim, de pensar por que algumas coisas dão certo e outras não dão certo. E me deixou curioso, porque será que o canal esse que eu assistia lá, por mais que tivesse autenticidade, tivesse valor útil, né, valor prático, por que não deu certo? Então, continuamos nessa busca, assim. E falando um pouco sobre, já estava na tua conclusão aqui, né, eu acho que a grande contribuição, assim, o grande achado do trabalho é essa questão do conteúdo relacionável, que de fato ela não está em outra categoria, não dá para puxar dentro de outra categoria que tu elencou. E assim, eu acredito muito que isso seja verdadeiro, assim. Primeiro porque veio do público, veio dos questionários, as pessoas, foi muito espontâneo, foi muito mais espontâneo do que as outras perguntas do questionário. Veio de uma maneira mais espontânea. E vai dizer sobre uma forma de assistir, entendeu? Sobre uma forma de consumir conteúdo. Eu quero consumir conteúdos em que eu possa me enxergar ali, que eu possa me imaginar, que eu possa sonhar que eu posso ser aquela pessoa, né? E também tentando contribuir para futuros trabalhos, artigos, ou então daqui a pouco pós-graduação. Se você quiser pensar nisso e pensar para dar uma refletida, né, sobre como o trabalho vai se construindo, olha todo o percurso que foi o teu trabalho desde o início, e um resultado inesperado, uma coisa que tu talvez não esperasse é aquilo que vai sendo apontado como um grande achado, assim, né? E acho que essa é a graça da coisa. Então, queria só elogiar aqui mais uma vez o teu trabalho, Camila. A conclusão consegue dar muito a dimensão dessas reflexões, eu achei que consegue apontar para caminhos, e isso é uma coisa muito boa. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigada. A Camila tem agora uns 2 minutinhos, enfim, né, para que, se quiser, ela possa fazer considerações ou responder o professor João. Perfeito. Muito obrigada, João, pelas considerações. Eu vou responder só uma questão. Mas, realmente, como eu estava dando para a Sandra Rubio, o YouTube ele não deixa claro, né, de como as coisas funcionam na plataforma. Eu mesma, como criadora de conteúdo, ele só dá alguns gráficos de esse vídeo foi melhor, você pode produzir mais parecido com esse, que tal? E daí você é realmente a cobaia e daí ele vai fazer um teste com o seu conteúdo. Do trabalho, da questão de como, que eu pontuei na página 89, de como a subjetividade das pessoas alterava a percepção. O que eu quis dizer é que, por exemplo, na análise dos vídeos, eu considerei valor prático como uma dica de viagem, mas o que apareceu nos questionários é que a pessoa pode considerar um conteúdo de valor porque a Joana é uma mulher negra e daí
ela é a pessoa que assiste também é uma mulher negra, e isso para ela constitui um valor muito grande, muito mais do que uma dica de viagem, que é o que foi analisado. Mas, com certeza, eu vou olhar para deixar essa questão mais clara no trabalho, no texto, e tentar deixar o conteúdo público mais claro também. Eu tentei deixar mais claro do que da primeira versão do trabalho, e realmente foi um questionamento que me pegou, assim, de que na internet tudo vai ser público, se o elemento público ele vai mapear comportamentos ou questões que se tornam observáveis, no YouTube praticamente tudo vai ser. Mas enfim, anotei tudo, vou tentar deixar algumas questões mais claras, e acho que é isso. Muito obrigada pelas contribuições, com certeza o trabalho vai ter uma versão final muito melhor. Camila, só para complementar, o que eu quis dizer ali foi positivo, viu? Foi assim, quando tu disse que tu questiona a teoria, foi a partir dos teus resultados, né? Teus resultados mostram que tem outras visões ali e tal. Então, só para deixar bem claro, assim, que foi um comentário positivo em relação à tua produção. Ok, obrigada. Bom, perfeito, muito obrigada, Camila, João. Eu acho que é importante nós lembrarmos, né, e aqui eu acho que a Camila tem um mérito muito grande, né, porque com muita generosidade, a Camila está se dispondo a compartilhar esse momento de defesa de TCC, né, agora ao vivo, enfim, com alunos do curso de produção editorial, e mais tarde esse material vai ser disponibilizado no canal do YouTube. Então, Camila, tu que, né, em breve irás concluir o teu curso através do ensino superior gratuito e de qualidade, eu acho que tu mereces esse mérito, porque tu estás atuando em consonância com os valores do espírito público, né, de realmente prestar um serviço na medida em que tu te dispões nesse momento, né, a compartilhar esse material que mais adiante vai ser colocado no canal do YouTube. Então, nesse sentido, eu acredito que será útil para o público que vai te assistir depois, né, gravado no canal, quais são os critérios através dos quais o curso de produção editorial avalia os projetos monográficos, né? Em alguns momentos a banca vai se retirar brevemente para deliberar, mas eu gostaria de enfatizar que nós iremos, né, a banca irá avaliar o trabalho da Camila através dos seguintes critérios e peso. O trabalho demonstra competência técnica e ou de análise e reflexão coerente com os objetivos? Peso 3. O trabalho revela empenho investigativo e aplicação de procedimentos metodológicos adequados? Peso 2. Construção adequada do aporte teórico? Peso 2. Construção e desenvolvimento da problemática de pesquisa, adequação ao objeto e ao corpus selecionado, peso 1. Correção gramatical e observância das normas de apresentação de um trabalho científico, peso 1. E, por fim, exposição oral e arguição, né, que a arguição é o momento onde a banca faz as considerações. Se há domínio claro e seguro dos objetivos, do tema e das proposições da banca, quando houver, né, por isso a Camila responde às considerações da banca, peso 1, né, totalizando peso 10, sendo que a nota final do trabalho da Camila será composta pela nota do primeiro bimestre, que é atribuído, né, pela orientadora e pela co-orientadora, que somos eu e a Aline Amaral Paz, né, que já foi nomeada aqui, e a nota do segundo bimestre é a nota que será atribuída pela banca, né, composta pelo João, pela professora Sandra. Então, lidos os critérios, né, através dos quais a banca irá avaliar o trabalho, nós vamos dar continuidade nesse momento, então, fazendo uma deliberação muito breve, né, já estamos em contato por e-mail, nós, então, vamos, eu, a Aline, o João e a professora Sandra Depeche, né, vocês podem continuar aqui na sala, nós vamos apenas desligar a câmera e o microfone por 1 minutinho, no máximo 2, acho que nem isso, né, nós vamos, então, nos retirar dessa maneira para deliberar, a deliberação faz parte do ritual de defesa, e quando nós ligarmos novamente os nossos microfones
e as nossas câmeras, nós vamos dar continuidade lendo a ata, né, que é um documento oficial, e lembrando que nós estamos, né, em todo o Brasil, em todas as universidades, aqui a gente está falando das universidades federais, né, amparados legalmente através de resoluções, de portarias, né, de leis do Ministério da Educação, né, da Universidade Federal de Santa Maria também, que dão respaldo legal a esse ato, né, de defesa de monografia que ocorre nesse momento de forma online. Então, vamos, nesse momento, desligar os microfones, como eu disse brevemente, e retornamos em 1 minutinho, em no máximo 2, e vamos deliberar por e-mail. Estamos retornando, então, voltamos, a banca já deliberou, né, já chegou a uma conclusão da análise do trabalho da candidata, né, da Camila Veloso. Antes de passar a leitura da ata, né, que é um documento, né, formal que vai dar encerramento à banca, eu gostaria de dizer algumas palavras, né, sobre a relação de orientação com a Camila. Sempre gosto de fazer isso nas bancas, e da mesma maneira eu vou convidar a Aline, né, a professora Aline, né, doutoranda do nosso programa de pós-graduação, que atuou comigo na orientação, né, a Aline foi orientadora, tanto quanto eu fui orientadora desse trabalho, né, eu já me expressei anteriormente, né, elogiando a generosidade da Camila em compartilhar, em abrir esse momento, né, para que outras pessoas, né, possam ter o aprendizado, se beneficiar, não só do trabalho, né, que a Camila acaba de concluir, e que venha coroar, né, uma trajetória de 4 anos do curso de graduação, mas que possam também se familiarizar mais com esse ritual, né, de defesa de TCC, Camila. Então, eu acho que a nossa relação de orientação foi muito boa. Tu chegaste, né, no grupo de pesquisa Consumo e Culturas Digitais para fazer um trabalho voluntário, depois tu te tornou, né, vou falar você também, né, porque eu sou bilíngue, né, eu falo tu e falo você, né, a gente está aqui em Santa Maria e a Camila nos acompanha lá de São Paulo, né, junto com, né, a plateia, familiares, né, que estão em São Paulo, em São José do Rio Preto, né, se não me falha a memória. Então, Camila, né, elogios para você, né, que soube aproveitar muito bem, né, o espaço que te foi oferecido, né, não apenas, né, na universidade, né, na Universidade Federal de Santa Maria, mas também no nosso grupo de pesquisa, desenvolvendo com muita dedicação e com muita competência um trabalho, né, primeiro como voluntária, depois com bolsa de iniciação científica, né, e agora sob a nossa orientação, minha e da Aline. Em breve nós vamos finalizar essa etapa, né. Eu vou convidar agora, então, a Aline, né, que esteve muito próxima, né, da Camila em todo esse trabalho, em toda essa trajetória, para que a Aline também possa falar a respeito da relação de orientação com a Camila Veloso, né, e eu tenho que agradecer muito a Aline, muito, pelo brilhante trabalho de condução dessa orientação, né, da Camila Veloso. Aline, a palavra está contigo. Poucas palavras, então, só agradecer a confiança da Sandra e essa parceria que nós tivemos com a Camila, que foi, aprendemos juntas, trocamos muitas ideias, debatemos bastante, né, Camila? E eu acho que essa relação também, ela fortalece muito o nosso ambiente acadêmico, né, que além da gente aprender teoricamente, existe essa troca e essas relações que nós vamos fortalecendo. Então, isso para mim é muito valioso e eu sou muito agradecida. Obrigada, João, obrigada, Sandra, as considerações foram maravilhosas, que só vão acrescentar mesmo na pesquisa da Camila, e eu acho que é isso. Muito obrigada pela confiança. Certo, então, nesse momento, nós vamos passar à leitura da ata de defesa, né, que é o documento formal, aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2020, às 13h30, na plataforma online Google Meet, realizou-se a defesa do trabalho de conclusão de curso intitulado Criação de Conteúdo no YouTube, estudo de caso de Damon and Joe, de autoria de Camila Alves Veloso dos Santos,
discente do curso de Comunicação Social, Produção Editorial, trabalho orientado por Sandra Rúbia da Silva e co-orientado por Aline Paz. A banca examinadora esteve constituída, né, pelas professoras anteriormente nomeadas, Sandra Rúbia da Silva, Sandra Depeche e por João Vander Sante. Concluídos os trabalhos de apresentação e arguição, a candidata foi considerada aprovada pela banca examinadora. A nota final, média das notas atribuídas pela orientadora e pela banca, é 9,5. A candidata terá um prazo de 30 dias para efetuar eventuais correções sugeridas pela banca examinadora e apresentar o trabalho em sua redação definitiva, sob pena de não expedição do diploma. E, para constar, foi lavrada a presente ata, que será assinada pelos membros da banca examinadora. Camila, então, meus parabéns. Você está aprovada com nota 9,5. Parabéns, Camila. Parabéns. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada a todos que acreditaram em mim. Muito potencial, Camila. Que legal. Com certeza. Em vez da tradicional foto da banca, né, que é o que nós teríamos, né, se estivéssemos presentes presencialmente, a Camila vai ter vários prints de lembrança da banca, desse momento, e um vídeo completinho no canal dela, do YouTube, né, e Camila, eu tenho que te fazer mais um agradecimento antes da gente encerrar, né, formalmente esse momento. Eu acho que eu fui inspirada, né, pelo fato de seres uma youtuber, eu descobri no início desse ano, e eu acho que isso me ajudou, entre tantas outras coisas, numa conjunção astral, para iniciar o canal do Pós-Com no YouTube, no qual, né, junto com uma equipe maravilhosa, que tem pessoas aqui presentes, a Aline, a Camila, né, na comissão de publicização, estamos já há bastante tempo com lives semanais. Então, Camila, muito, muito obrigada, que tu possas continuar na trajetória, né, da pesquisa e que todos os seus sonhos pessoais, acadêmicos, possam se tornar realidade. Esse é o meu sincero desejo e por aqui encerro, gente. Então, esse ritual acadêmico, uma boa tarde a todos, uma boa tarde a todas. Obrigado, prof. Obrigado a todos. Quer falar alguma coisa, Aline? Não? Queria agradecer a presença de todo mundo e não sei mais o que dizer. Eu vou ficar aqui, porque eu preciso salvar o vídeo e ter certeza de que vai dar tudo certo para eu colocar ele no YouTube. Mas muito, muito obrigada por todas as oportunidades e pelo crédito que vocês me deram durante a minha carreira acadêmica. E vamos de mestrado, né? Oba, parabéns, Camila. Boa sorte já, Camila, que com a tua dedicação, esforço, com certeza tu vai ter um longo caminho bem lindo pela frente. Parabéns, Camila, parabéns, né? Claro, mais adiante ela vai salvar, vai dar aquela ditadinha no final, né, Camila? E porque ela é profissional do assunto, e aí nos avisa, Camila, porque a gente gostaria de linkar lá no canal do Pós-Com no YouTube, né? Porque é integração com a graduação, né? Porque tu estás sendo co-orientada pela Aline, tu fizeste parte do nosso grupo de pesquisa. Então, a integração com a graduação é um critério importante para a CAPES, então, nos avisa quando estiver pronto, a gente vai ficar muito feliz, e o pessoal da produção editorial que não pôde acompanhar hoje aqui conosco, né, tem gente que trabalha, tem gente que tem outros compromissos, está em outras aulas, né, com certeza vão se beneficiar também. Muito obrigada por compartilhar esse momento com vocês, os familiares da Camila e os alunos da produção editorial aqui presentes, os demais interessados, gente. Acho que por aqui encerramos, né, então, agora é tchau mesmo, então, uma boa tarde para todo mundo, tchau, gente, beijo, tchau, tchau. Tchau.